Então essa é a história de Esther. O rei Assuero, ele deu um banquete, que era o rei da época naquele lugar. Ele pediu para sua rainha que naquele momento do banquete ela viesse até ele, porque ela era muito linda. Então ele queria mostrar para todo mundo, né? Vamos dizer assim, com um troféu. Nossa, minha esposa linda, uma rainha. Mas o nome desse rei era Assuero. Depois, se você quiser ler a história dela, o livro dela é bem curtinho, tá? Não é aquele livro que nem Salmos, né? É um livro bem curtinho, eu aconselho você ler. E o nome desse rei era Assuero. E o nome da sua esposa, a rainha, era Vaste. Mas a Vaste, né, se achando, o que ela fez? Ela recusou o pedido do rei. Vaste foi o quê? Insubmissa ao pedido do rei. O rei, então, o que ele fez? Gente, é tudo tradição da época, era tudo um contexto da história da época, tá? Hoje, graças a Deus, nós somos livres disso, né? Glória a Deus, aleluia. Mas o rei, então, ele destituiu a rainha. Ela já não era mais rainha. Então, o rei, né? Ele precisava de uma outra rainha. O que ele fez? Ele promoveu seu conselho, né? Ali, aconselhou ele que ele promovesse um concurso para escolher uma nova rainha. Então foi pedido aos 127 províncias daquele lugar que viesse todas as jovens para participar desse concurso. E como a gente sabe, aí dizem que foi criado o primeiro concurso de modelo, tá, gente? Foi aí. Dizem. Então, aí, foram trazidas todas essas moças que foram levadas para um spa para serem cuidadas, né? Fazer o cabelo, a maquiagem, tudo mais. Não vai ter fundo para mim aqui. Aleluia, glória a Deus. E então, essas moças foram selecionadas como um concurso de modelos, né? Foram se eliminando e foram ficando as mais lindas, as mais belas. Né? Entre essas moças, então, estava quem? Esther. Esther era uma moça judia. Um povo muito perseguido naquela época. Esther era uma moça órfã de pai e mãe. Ela foi criada pelo tio dela, Mordecai. Esse tio criou ela desde pequena, quando ela perdeu os pais. E você imagina agora, então, Esther, no meio de um povo estranho, que não fazia parte da sua cultura, se depara numa situação dessa. Talvez não seja e não foi os planos dela estar lá. Mas, como a gente sempre diz, Deus tem as maneiras dele de trabalhar. Então chega finalmente o dia de Esther estar com o rei. Esther era uma moça que diz aqui na palavra, no livro, na Bíblia, que era uma moça formosa, simpática. E com isso, e não só com isso, mas ela tinha a presença de Deus, ela encantou o rei. Depois de muitas seleções, o rei encantado, ele escolhe Esther como sua rainha. Coloca nela uma coroa linda e formosa. Aleluia. De uma moça órfã, ela se torna agora
uma rainha. Mas a vida de Esther, né, como a nossa vida, ela começou a ficar difícil. Porque um homem chamado Amã, ele era o braço direito do rei. Um homem muito rústico, muito severo. Você lê depois lá na história. Ele começa então a planejar a morte do povo judeus. E, gente, eu estou resumindo aqui, tá? Está resumidíssima essa história. Ele começa a planejar a morte dos judeus. E mal sabia ele que a rainha era uma judia. Porque até então, ela foi aconselhada a não dizer de que ela era uma judia. Então, ela estava segurando aquela informação. O rei não sabia que ela fazia parte daquele povo que era tão perseguido. Então, esse Amã consegue com que o rei mande um decreto para eliminar todos os judeus. Mordecai, o seu tio de Esther, fica sabendo dessa história, de todo esse planejamento. E todos os dias ele vinha até o jardim para conversar com a Esther, sua sobrinha. E numa dessas vindas ele aconselhou, falou, olha, vamos levantar um clamor. Porque a mãe está querendo mandar matar todos os nossos povos. Esther, então, instruída pelo seu tio e pelo Espírito Santo, ela convoca todo o seu povo para levantar um clamor e um jejum em prol desse decreto. Mas o decreto já foi lançado e naquela época não se podia voltar atrás com o decreto. O rei não podia revogar um decreto. Se vendo naquela situação, ela faz um banquete e chama o rei para participar. E eles, né, naquela época, só podia se aproximar do rei se ele descesse o cedro. Muito obrigada. Se ele abaixasse o cedro, então a rainha podia se aproximar dele. Esther se aproxima e ele abaixa o cedro e ela pode compartilhar com ele os planos de Amã. O que ele estava planejando contra o povo. E aí ela, nesse momento, ela diz, eu sou judia e eu faço parte desse povo. O rei, apaixonado, e ele logo imagina, minha esposa, linda, maravilhosa, vai morrer. O que fazer? Não posso mais voltar com o decreto. Mas então o rei faz o quê? Ele lança um novo decreto. E esse novo decreto dá direito ao povo judeu a se levantar e guerrear e se defender. Então é espalhada a notícia. O povo começa a jejuar, o povo começa a orar e treinar para a luta. Começa a colocar as suas armaduras. E o dia chega e a guerra é travada. Queridas, a gente não vai ser inocente de dizer que uma pessoa ou outra morreu, é fato. Numa guerra acontece. Mas a maioria do povo judeu venceu aquela guerra. E até os dias de hoje lá se comemora essa vitória. E se é chamado o dia de Purim, que significa o dia em que Amã tramou a sorte dos povos judeus. O povo judeu venceu, porque uma mulher escolheu se colocar à frente de uma batalha. Porque a batalha começou ali, sabe?
Ela estava ali com um propósito. Sabe, queridas, Deus não nos coloca em uma situação por acaso. Deus sempre vai nos colocar em uma posição onde nós vamos lutar pelo nosso ideal, pelo aquilo que nós acreditamos, pelo aquilo que Deus nos ensinou, pelo aquilo que é certo. E mesmo quando nós estivermos na frente da batalha, sabe, num emprego onde todo mundo te afronta porque você é crente, onde todo mundo zomba de você porque você não vai para a baladinha ou porque você não bebe uma cerveja, nós estamos na frente da batalha. Nós estamos na frente da batalha quando surge aí uma epidemia como essa, e nós temos que lutar e orar por aqueles que nós amamos. Nós estamos na frente da batalha quando os nossos filhos resolvem achar que é dono do nariz e fazer o que quiser. Acha que só sabe de tudo. Aí a gente entra com o nosso joelho no chão. Aí nós estamos na frente da batalha. É aí que nós vencemos uma guerra. Porque o Senhor está conosco. Você imagina comigo uma moça, não cita a idade dela, mas provavelmente ela devia ser nova, órfã. Ela já vinha, sabe, de uma fase difícil da vida dela, que é perder alguém querido. E então ela se depara nessa situação, onde ela estava ali. E se Esther não fosse temente a Deus, ela poderia te dizer para si mesmo: eu estou livre, o rei não sabe quem eu sou. E aí, o povo que, sabe? Quantas vezes a gente vê pessoas assim: eu vou defender o meu, e o resto é resto. Sabe, quando nós entendemos a nossa identidade, o nosso papel como filhas de Deus, nós também entendemos que atrás de nós há uma multidão que precisa de mim e de você, precisa da sua oração, precisa do seu conselho, precisa da sua ajuda. E eu vou repetir mais uma vez: nós não andamos sozinhos. Nós não damos contas de andar sozinho sem alguém que nos apoie, sem alguém que ore por nós, sem alguém que nos interceda pela nossa vida. Nós não conseguimos. Esther tinha lá o seu tio Mordecai, que também estava instruindo naquilo que ela deveria fazer. E ela tinha o Espírito Santo. E agora eu quero entrar na palavra. Hoje eu prometo assim, de mim, prometo, que eu não vou bater muito, só um pouquinho, de mim, entendeu? Hoje é dia das mães, né? Glória a Deus, vamos suave. O tema dessa mensagem para você e para mim é: nós somos promovidas. Esther foi o quê? De órfã a rainha. Mas foi fácil? Não foi. Porque a vida da Esther, eu já imagino que não era fácil. Crescer sem um pai, sem uma mãe, criada por só um homem, né? Você imagina lá na fase, sabe, que a gente conhece, que a gente precisa de alguém que nos instrua. Foi criada só por um homem. E assim como Esther, a nossa vida também não foi fácil. De quem que a vida foi fácil aqui? Não. Se a gente sentar para contar as histórias, a gente chora, né?
Mas, sabe, queridos, eu olho para trás e eu vejo a minha história até hoje, até no dia agora, exatamente agora. Tem muita coisa que, se você perguntar se você queria mudar, sim, eu gostaria de mudar. Alguns erros que eu cometi, como diz o pastor, alguns a gente mandava para outra família. Mas não é assim. E cada fase da nossa vida, ela existe por um propósito. E se hoje, queridas, hoje nós fizemos algo de errado, porque quem é perfeito aqui? Não, também ninguém. Porque se hoje eu cometi um erro, se eu fiz algo, eu preciso reconhecer, me arrepender, e amanhã não me esforçar para não cometer o mesmo erro amanhã. Então Esther, ela já vem de uma história difícil, sendo órfã. Então, mais uma vez, ela é retirada da família. Querido, não era uma opção. Sabe, uma opção, vai sair um concurso de modelo ali, você quer participar, faça sua inscrição. Não, não era assim. Era obrigatório. É que nem os meninos aí, quando faz 18 anos, tem que fazer o alistamento, né? É obrigatório, era obrigatório as moças largarem as suas casas e irem até o rei. Começa mais uma vez ela sendo retirada da família, do lugar onde ela se sentia confortável, para ir para um lugar onde não era a casa dela. Fazer o que ela não queria, talvez. Mas a nossa história é igual, né? Quantas vezes a gente tem que sair do nosso lugar de conforto? Quantas vezes o Senhor nos incomoda a fazer algo que vai nos tirar do acomodismo, que vai nos tirar daquele lugar confortável, onde ninguém precisa saber, onde ninguém vai saber do meu passado, do meu presente, do meu futuro, ninguém sabe das minhas falhas. Sabe, quando ela se deparou a uma situação onde ela teve que dizer ao rei: eu faço parte do povo que você mandou matar. Ela estava expondo ali algo que ela estava arriscada, né, seriamente a ser morta junto com o seu povo. Sabe, quando Deus nos tira daquele lugar confortável para levar para um lugar, é porque Ele quer mover algo naquele lugar. Um dia eu estava aí e estava tão confortável sentar, vir num culto como esse, tudo pronto, né? Não precisei se preocupar com nada, eu só vim, sentei, me alimentei da palavra de Deus, voltei para casa. Estava muito confortável. Sabe, mas se a nossa história, se a sua história, ela só vai mudar quando nós entendermos e andarmos no propósito que Deus nos colocou. A nossa história só vai mudar quando a gente escolher e entender que nós vamos ter que sair do acomodismo, do lugar secreto. Não adianta você aí na sua mente pensar que eu sou mais de idade, eu tenho uma saúde muito frágil, Deus não vai me usar mais, eu estou aqui só para... Engano seu. Engano seu. A palavra de Deus é clara. Ainda que há o fôlego de vida em mim e você, há um propósito nisto. Sabe, a gente tenta, e eu sou parente de primeiro grau de Jonas, sabe? Conhece a história de Jonas?
aquele que foi engolido pelo peixe porque ele não queria ir para a cidade pregar a palavra de Deus. Eu sou parente dele de primeiro grau. Descobri. Eu fugia disso daqui, de estar aqui, sabe? Que nem o diabo foge da cruz. Como eu amava trabalhar nos bastidores. Preciso limpar a igreja? Vamos limpar a igreja. Vem a pé se precisar. Precisa cuidar das crianças? Aleluia, glória a Deus. Que dias maravilhosos. Que bom que Deus me libertou. Eu vinha cuidar das crianças. Precisava organizar ali as coisas. Amém. Mas aí um dia Deus começou a me cutucar, sabe? Sabe quando você vai andando devagar para demorar mais? Sabe quando é que a gente é criança e a gente é pobre, que a gente vai comer as coisas assim, que ganha e vai comendo devagarzinho para não acabar logo? Eu amo compartilhar essas histórias de pobreza, porque é tão divertida. Sabe, eu falo com os meninos, não teve infância, não teve um bicho de pé, não teve, que essas crianças não pegou piolho, você acredita? Não sabe o que é piolho. Não teve infância, não arrancou o tampão do dedo na raia da bicicleta, não teve infância essas crianças, fica ali só no joguinho, venci tal fase, que legal, grandes coisas. Quero ver você arrancar um dedão do pé na bicicleta. Quero ver você aguentar um prego enferrujado enfiado no pé. Né? Isso que é infância. Mas, queridas, não adianta a gente fugir, amém? Se você descobrir que você é parente de Jonas, se entrega. Se entrega. Você está lá dentro da baleia e você fala assim: Deus do céu, descobri agora que eu sou prima de Jonas. Por favor, faça a baleia vomitar logo e vamos embora para a guerra, porque não está dando mais. Foi assim que aconteceu comigo. Cansei de ser parente de Jonas. Falei: Deus, vai, manda bala, alguém vai ter que me aguentar, sabe, essa minha voz irritante, sabe? Por quê? Porque eu quero cumprir com o propósito de Deus, amém? Eu quero ser como Esther. E mesmo que eu me depare, sabe, com situações onde eu vou chegar, queridas, mas não adianta, notícia ruim eu já vou te dar logo. Nós vamos se deparar com tanta coisa ainda ruim. Pastor, pelo amor de Deus, hoje, né, estamos aqui comemorando o Dia das Mães. Mas nós é que está na frente da batalha. Quem que aguentou os filhos em casa na epidemia? Nós. Quem que ajudou a fazer tarefa na epidemia? Nós. Que a gente arrumava a casa de manhã, tarde e noite. Eu fiquei sabendo essa semana que as aulas vão voltar. Uhul! Eita glória! A criança comeu demais, agora ela tem que fazer regime. Os meus filhos. Comeu demais, agora vai ter que fazer regime. E quem que vai ter que ajudar a criança a fazer regime? Nós. E entenda uma coisa, e eu vou te dizer já, que quanto mais rápido você aprender, menos você vai sofrer. Nós estamos na frente da batalha. Nós é que intercede, nós é que sabe o momento certo de botar o joelho no chão e guerrear pela nossa casa, nós é que sabe o momento certo quando as coisas não estão boas financeiramente e a gente tem que deixar de pintar o cabelo. Vamos orar para Deus mandar a provisão, Senhor, porque as coisas não estão fáceis, eu preciso pintar meu cabelo. É nós que estamos na frente da batalha, querida. É nós que vamos ter que enfrentar as maiores dificuldades da vida. E se nós resolver reclamar como a esposa de quem? De Jó. A esposa de Jó amaldiçoa esse Deus e morre, criatura.
Se nós, queridas, resolver deixar a nossa carne falar mais alto, vamos virar o quê? Estátua de sal. Porque nós olhamos para trás. Vou voltar aqui. Agora eu quero falar com você, rapidinho, 4 qualidades de uma pessoa que deve ter, querida, deve. Isso tem que ter no seu currículo para você ser promovida. Você já aprendeu que para o seu trabalho, de você subir de um cargo para o outro, para você ser promovida, você tem que ralar muito, né? Você tem que engolir muito sapo. Você tem que aguentar as afrontas do seu patrão, o dia mal-humorado que ele chega. Você tem que aguentar para o quê? Para você ser promovida. Demora de vez em quando, a gente passa por tantas lutas, tantas dificuldades, mas um dia a gente vai ser promovida. A primeira qualidade é: alguém rejeitado passa a ser promovida. Sabe quando nós estamos firmados, comprometidos com a obra de Deus, sendo ninguém nessa terra, Ele nos faz e nos coloca em lugares altos. Sabe, eu vou te dizer algo, nós precisamos ser o verme da terra, sabe? Não é nem a terra, o verme da terra, para que um dia a gente cresça em Deus, porque é Deus que nos olha, é Deus que nos vê no secreto, é Deus que está nos vendo quando a gente está orando, intercedendo pelas nossas famílias, que às vezes dá vontade de... Sabe aqueles parentes que dá vontade de... E a gente tem que orar e dizer: Deus, oh Deus, eu profetizo sobre aquela pessoa que ela vai ser bem-sucedida em nome de Jesus. Oh Deus, abençoa tanto, Senhor, que ela vai morar em outro país, Deus. Ai, abençoa mesmo. Abençoa demais aquela pessoa, que ela seja tão sucedida que ela vai morar em outro país. Oh, estratégia de Deus, ore sim. Você vai ver Deus levar as pedrinhas do seu sapato para longe. Ei, para a gente ser promovido de ninguém, do verme da terra, a alguém, nós vamos ter que passar por muita luta, nós vamos ter que rejeitar muitas nossas vontades, nós vamos ter que joelho, fazer calo no joelho de tanto orar pelas abençoadas do povo. Mas eu gostaria de ler, eu separei um monte de versículos aqui. Vamos abrir lá comigo, se você não trouxe sua Bíblia, né? Hoje é um culto das mães, eu não trouxe a minha Bíblia, eu trouxe a minha bolsa com maquiagem. Não tem problema, né? O seu celular aí não tem Bíblia? Pode abrir seu celular. Só não se perde no meio das mensagens aí, tá? Vamos lá. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, que lhe será concedida. Peça-o, porém, com fé, sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Pessoas que recebem coisas alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é inconstante. Quer ser como a onda do mar? Só serve para derrubar a gente? Sabe, se você, nas suas maiores lutas, e você sabe qual que é as suas lutas, se você pedir para Deus sabedoria, Deus, me dê sabedoria para lidar com aquele homem, Jesus,
que não está fácil ultimamente. Oh Deus, me dê sabedoria para lidar com aquela criança, porque eu estou ensinando e ele não aprende, porque não está escrito aqui no meu crachá que eu sou professora, daí ele não aprende. Oh Deus, me ajuda, Senhor, lá no meu emprego. Me dê sabedoria para lidar com aqueles patrão corrompido pelo mundo. Peça sabedoria. Peça inteligência. Peça estratégia. Olha só. Né, a igreja está, eu acho que em qualquer lugar do mundo, as finanças não estão boas, né? E eu ficar pensando comigo, Deus, oh Senhor, eu queria tanto dar uma lembrancinha para o Dia das Mães. Me ajuda, Senhor. Ajuda, Jesus. Olhei para a cara do William, pensei em pedir dinheiro e não vai rolar. Ele anda muito comigo, aí ele está assim, entendeu? Eu ensinei muito bem ele. O que eu fiz? Olhei para a cara dele e vi o quê? A máscara. Falei, olha, amor, o que você acha da gente pedir umas máscaras para a gente vender, para comprar uma lembrancinha para o Dia das Mães? É boa ideia. Então, bora lá pedir. Passa no seu cartão, depois eu te pago. Paguei só metade ainda. Consegui vender as máscaras. Consegui comprar uma lembrancinha para vocês. Mas por quê? É Deus. Cristo fala, e a Marina é tão estrategista, a Marina é tão fera para pensar em umas coisas. A Vanderlei que fala assim, nossa, você tem umas ideias muito boas. Eu falei, menina, inocente, sabe de nada. Eu orei para Deus me dar estratégia. Deus é fera. Peça sabedoria. Para você ser promovido, talvez daquela situação que você está vivendo hoje, para um lugar de honra, peça sabedoria de Deus. Não adianta ir para os livros, não adianta ir para o YouTube, não adianta ir buscar qualquer outra pessoa. Busque em Deus a sabedoria do alto. Eu vou correr. A segunda coisa é, mesmo sendo importante, mas sabendo ser humilde. Quando nós somos humildes e reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, Deus ama um coração quebrantado. Deus ama um coração quando a gente diz assim, oh Deus, Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Até os homens gostam de ouvir isso, né? Que a gente não consegue fazer sem eles. Você imagina Deus. Lá em 1 Pedro, três começa assim. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como no cabelo, tranças e joias de ouros, roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não aparece. Beleza demonstra num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aleluia, glória a Deus, que eu não sou perfeita. Eu tenho os meus fios brancos, eu tenho umas gordurinhas que insistem em ficar em mim. Mas para Deus, querido, Deus olha sempre e sempre vai olhar o nosso interior. Eu posso ir ao salão de beleza, eu posso pintar os meus cabelos, eu posso fazer as minhas unhas, eu posso vestir uma roupa de marca. Mas o Senhor não vai estar olhando para isso, Ele vai estar olhando para dentro de mim. Quem sou eu? Quem sou eu aqui dentro? Será que eu tento passar alguém que eu não sou? Sabe, será que eu tento passar a ser uma pessoa importante, mas por dentro eu sou o verme da terra?
porque eu não me importo com ninguém, eu só me importo comigo mesmo. Sabe? Mesmo sendo uma pessoa importante, a rainha Esther decidiu que ela ia lutar pelo seu povo. Ela se colocou na frente da batalha, ela também se arriscou, falando quem ela era, porque ela sabia a quem ela servia. Ela sabia que no interior dela, ela tinha certeza no coração de que o Deus poderoso que ela servia ia livrar eles. Sabe, a palavra de Deus fala, é em vão o nosso exterior. Lógico, e é recomendadíssimo a gente cuidar da saúde. Nos vai proporcionar uma vida melhor e uma vida a longo prazo. Mas, querido, não adianta a gente arrumar o exterior e o interior tiver podre. Sabe por quê? E eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir. Eu conheço mulheres lindíssimas, perfeitas. E eu não estou dizendo que isso é errado, entenda-me. Mas que vive dependendo de remédio. Mas que vive perdida, sem conhecer a sua própria identidade. Mas que vive se afogando num choro incansavelmente. Eu cansei, sabe? Eu cansei de querer mostrar para as pessoas alguém que eu não era. Porque eu era esposa do pastor William, eu queria ser alguém perfeita. E eu lutava tanto com isso, porque eu queria falar bem, eu queria atender bem, eu queria no momento certo ter uma palavra de consolo, eu queria. E aquilo estava me consumindo por dentro. E um dia eu orei para Deus, falei, Deus, eu tenho certeza no meu coração que o Senhor já veio para morrer por nós, para nos livrar do pecado, e esse não é o meu papel. Eu cansei de tentar mostrar para as pessoas ou alguém que eu não sou. A partir de hoje eu vou mostrar quem eu sou, os meus defeitos. Eu falo errado de vez em quando algumas palavras. Se você for assistir os meus vídeos no YouTube, aí tem umas palavras erradas, sabe? Eu falo errado. Eu erro. Eu sou ser humano. Eu esqueço da data do aniversário. Se não é o Facebook para me lembrar, misericórdia de Deus. Eu sou falha. Mas essa sou eu. Eu escolhi deixar Deus me aperfeiçoar. Eu escolhi deixar Deus me moldar para mim, entendeu? E mostrar para as pessoas que mesmo com as nossas perfeições, Deus quer nos usar. Aqui fala na palavra que Esther era linda, perfeita, né? No seu visual. Ela era uma pessoa simpática. Ah, mas você acha que foi só isso que conquistou o rei? Você só acha que foi a beleza dela ou a simpatia dela que conquistou o rei? Ah, não. Não foi só isso. Outro dia o William estava falando assim, amor do céu, olha essa foto que eu achei no YouTube, no Facebook. Se ele virasse de assim. Ah, mas eu achava ele tão lindo. Lindo. Não, eu estou falando naquela época, entendeu? Hoje eu acho mais. Sabe por que eu achava e continuo achando ele bonito? Porque é o interior que conta. E quando eu decidi que eu ia olhar para o interior e ver o caráter do William, eu sabia que ele ia ser um bom marido, que ele ia ser um bom pai.
porque ele tinha Deus como prioridade. Ah, pastora, mas eu já casei, agora não tem mais jeito. Ah, tem. Tem jeito ainda. É só colocar o joelho no chão e falar: Deus, muda meu esposo também, Deus, transforma aquela criatura. É possível. Deixa eu correr. Terceiro lugar, mesmo sendo alguém importante, nós vamos ser testados. Sabe quando a gente fala aquele velho ditado, a grama do vizinho é mais bonita? A gente acha que sendo rico, sendo importante, as pessoas não passam dificuldade, não passam tribulação. Engano seu. Porque eu conheço tanto gente pobre que passa dificuldade, quanto gente rica que passa dificuldade. Esse dia para trás eu estava lá na casa da Rô, e daí chegou o dono do salão e ele veio pegar o aluguel. E ele falou assim: nossa, esse Covid está difícil, né? Porque, nossa, o meu irmão está lá na cidade, não lembro o nome da cidade agora. Não tem um leito lá para ele, não tem uma UTI lá para ele. E ele é rico, ele é podre de rico. Mas nem o dinheiro que ele tem vai comprar um leito de hospital. Não vai. E essa é a realidade, entendeu? Essa é a realidade. A gente pode ter um corpo perfeito, cabelos lindos, maravilhosos, unhas, né, como é que fala aquelas unhas? Não sei nem o nome, porque também não me interessa. E ter, sabe, o mesmo tanto que ela gasta no salão de cabeleireiro, ela gasta com remédio. É difícil, não é? É duro, não é? Sabe, mesmo. E às vezes eu fico pensando assim, nós estamos sem carro, né? E tá tudo bem, entendeu? Só os dias que as irmãs falam assim: pastora, vem na minha casa. Eu falei: ai, filha, não dá. O que está mais doendo é isso, entendeu? Que as pessoas estão me pedindo carona, estão me pedindo para ir em casa e eu não consigo. Eu falei: ai, querido, ó, me ajuda na oração aí para Deus mandar um carro. E eu andando a pé, tá tudo ótimo, tudo bem, eu estou até emagrecendo um pouquinho, tá tudo tranquilo, entendeu? Deus está poupando, ultimamente não tem chovido, estou assim, glorificando a Deus. Mas quando eu tinha um carro automático, o bicho andava até sozinho, você ponhava ele lá no automático e ele ia. Olha, eu fiquei 1 ano e pouquinho com esse carro e eu nem consegui descobrir tudo que ele tinha. Eu era a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque não é as coisas que me modificam. Não é o que eu tenho que me modifica. Não é os bens materiais que eu tenho que me modifica. É Deus. Eu sou o que eu sou por Deus. E se eu não tenho hoje, é porque Deus quis assim. E eu estou em paz, querida. Eu estou em paz. Eu estou andando a pé, eu estou em paz. Eu estou em paz. Não fique preocupada, eu estou tranquila. Estou em paz com Deus. Sabe por quê? No momento certo, Deus vai fazer de novo. Não se preocupe com aquilo que você não tem. Sabe por quê? Deus está te moldando para quando aquilo chegar, você estiver com um caráter perfeito. A última coisa, em nome de Jesus. Não importa de onde você veio, Deus te honrará. O processo de Deus, ao nos criar, sempre foi um propósito maior. Sabe, eu falo aqui, e só eu sei o que eu passei. E eu falo, né, que a minha família era pobre, miserável, de Maré-Desci. Sabe,
Mas uma coisa que eu entendo é que Deus fez alguém que não era ninguém, que não tinha nada, para cuidar de pessoas, porque Ele tratou aqui primeiro, porque Ele sarou tantas feridas aqui primeiro, porque Ele me moldou. Eu ainda tenho muito que aprender. Eu ainda sou falho e eu ainda vou continuar sendo falha porque eu sou ser humano. Mas Deus fez de uma menina que não era ninguém, que não gostava de falar em público, que não gostava nem de cumprimentar a pessoa que passava na porta de casa, que não gostava de se relacionar. Alguém que hoje está aqui para honra e glória do nome de Deus, falando do amor dele, do que como ele transforma, de como ele muda histórias, de como ele pode nos dar, mesmo que os nossos olhos não viram. Sabe, querido, nós estamos contando aqui uma história antiga, a história de uma rainha que não era ninguém e de repente ela se vê rainha de uma nação. E você acha que isso não pode acontecer comigo e com você? Lógico que aqui no Brasil não, porque aqui não tem rainha, né? Mas e daí se Deus quiser te levar para outro país para você ser rainha? Os reis lá não foram buscar as meninas que não era rainha, não era nem da família real. É possível. Tudo é possível quando nós decidimos acreditar que Deus tinha um plano e um plano perfeito quando Ele criou eu e você. Sabe, Deus gerou no meu coração essa história de Esther para me mostrar mais uma vez que Ele é Deus e Ele faz com quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Se coloque de pé. Esse último tópico, eu chorei um pouquinho porque eu me lembrei um pouco da minha avó. Quantas vezes ela foi lá levar as coisas para nós, frutas, verduras, no que estava ao alcance dela. Sabe, o importante é a gente passar nessa terra e deixar um legado, deixar uma história. A rainha Esther deixou o seu legado, ela deixou para nós, para mim e para você, um propósito de vida. Vale a pena lutar, vale a pena se colocar na frente da batalha, vale a pena orar pelos nossos filhos que dão trabalho, vale a pena orar pelos nossos esposos, vale a pena orar para aquela família miserável, vale a pena, sempre vai valer a pena. Ah, pastora, mas você colocou um fardo tão pesado nos meus ombros, dizendo que eu estou na frente da batalha. Ei, não é assim que tem que ser. A rainha Esther se tornou rainha estando na frente da batalha. E eu vou te dizer, né, ser rainha tem lá os seus privilégios. Quando a gente coloca e se coloca no nosso lugar, na frente da batalha, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar para você ir no salão pintar o seu cabelo, Ele vai te honrar para você fazer as suas unhas, Ele vai te honrar te dando um carro, Ele vai te honrar te proporcionando, né, moldando o seu esposo, deixando do jeitinho que você queria. Mas para isso, eu e você precisamos nos colocar na frente da batalha para sermos erguidas como as rainhas Esther.
Amém? E eu profetizo nessa noite, sobre a vida de cada uma de vocês e sobre a minha também. Deus vai nos tornar mulheres guerreiras. Deus vai nos tornar mulheres na frente das batalhas. Deus vai nos tornar mulheres que vai vencer todos os obstáculos das nossas vidas. Deus vai nos fazer reinar em lugares que a gente nem imaginava. Deus vai nos fazer reinar em lugares que nós somos amaldiçoados. Deus vai nos honrar no lugar que nós somos humilhados. Deus vai nos honrar nos lugares altos, porque o Senhor é Deus e é Ele quem nos honra. Acredite nos seus sonhos, continue sonhando, continue acreditando que é possível, continue acreditando que tudo aquilo que você precisa hoje, que é prioridade na sua vida, que é emergência, Deus está trabalhando e vai chegar o dia em que Deus vai te honrar. Não desista, se coloque na frente da batalha. E um dia Deus vai te tornar rainha. Você será então promovida a rainha. Você vai reinar sobre aqueles obstáculos que tinha na tua vida. E as pessoas vão olhar para você e dizer: como é possível você ter vencido tudo isso? Porque eu me coloquei na frente da batalha e eu comecei a declarar que eu servia um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que transformava. E hoje o Senhor está me promovendo a rainha. Aleluia, glória a Deus.